Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo Vozes do Palco. Este é um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Como você pode notar, a gente está num cenário diferente. Por questões da vida, tivemos que mudar onde gravamos. E eu sou Sereia Chagas, sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, estou usando um terninho marrom, uma blusa azul, eu sou uma pessoa parda, uso Black Power, tenho uma barba meio rala. O convidado de hoje, ele é diretor, dramaturgo, professor, integrante e fundador do Grupo Pandora de Teatro, doutorando e mestre em artes cênicas, graduado em licenciatura em arte e teatro. Seja muito bem-vindo, Lucas Vitorino. Muito obrigado, o convite. Para mim é uma alegria estar aqui participando desse podcast, né? Um projeto tão importante aí, para a gente falar sobre teatro, falar sobre a trajetória do nosso grupo de teatro, sobre periferia. Eu sou o Lucas, eu estou usando uma camiseta preta, tenho um cabelo castanho curto, branco e com a barba por fazer. Me diz quem que é Lucas Vitorino. Bom, eu sou um morador do bairro de Perus. Cresci, né, no bairro de Perus. Meu avô foi lá para o bairro para trabalhar numa fábrica de cimento, que na época tinha uma grande importância ali, né, para a economia da região. E também no momento que a fábrica trabalhava lá, ela tinha grande importância como produtora, né, de cimento para a verticalização da cidade de São Paulo. Então vinha muitos migrantes e imigrantes para trabalhar lá. Então eu nasci e fui criado, né, cresci no bairro de Perus. Então eu sou neto, né, do Manuel, que veio de Alagoas para trabalhar na fábrica, e de Virgínia, que veio de Minas Gerais. Sou pai do Gregório e da Isis e filho de Antônio e Zilá. Qual que é a sua trajetória dentro do teatro? Bom, comecei no teatro, primeiro foi como um lugar de descoberta, né, um lugar de encontro. Eu comecei no bairro de Perus de um projeto muito importante, muito significativo para o bairro e para várias periferias da cidade, que é um projeto chamado Teatro Vocacional. Então, nesse projeto, no ano de 2004, eu me encontrei lá com as pessoas da região, principalmente do bairro de Perus, que gostaria de conhecer mais e fazer o teatro acontecer. Então, a gente começou nesse período onde a gente estava saindo, né, da escola, se formando, ali naquele período onde a gente fica pensando que caminho vai seguir, né, onde fica cheio de incertezas e vontade de conhecer caminhos profissionais, para decisões, né, que você toma assim, nessa época que você se forma do ensino médio, né? Então, foi nesse período que eu entrei nesse projeto Teatro Vocacional e conheci, né, as pessoas que depois fundariam Pandora, junto comigo, e começar a fazer teatro, né? Foi um momento muito importante. Então, eu acho que minha trajetória começa a partir dessa política pública, que é o vocacional, lá no bairro de Perus, que acontecia no Céu Perus. Conta mais um pouquinho de como sua jornada a partir daí também. Como que você entrou na universidade, como que você decidiu que teatro vai ser minha carreira mesmo. É engraçado, assim, né? Porque foi um lugar de muito interesse, mas diferente, não foi nada de um chamado, algo desse tipo, assim, né? Mas foi de muita curiosidade, assim, de muita vontade de querer fazer parte de um grupo, de querer estar fazendo teatro, de começar e querer continuar. Então, eu me lembro de muitas coisas dessa época, assim, né? Da gente, tudo nessa mesma idade, fazendo teatro ali no bairro de Perus, ensaiando, descobrindo autores, pensando como fazer o teatro acontecer, criando as suas estratégias e escolhas estéticas, assim. E, em paralelo, eu fazia parte desse curso de teatro em Perus, que era o vocacional, e também de um curso de teatro em Caieiras, que o Perus é vizinho da cidade de Caieiras, né? Perus seria o último bairro ali da zona noroeste, então ele faz divisa com Caieiras e Cajamar. Então eu frequentava bastante também a cidade de Caieiras, onde também tinha um curso de teatro gratuito, que eu fazia teatro lá e também ficava conhecendo novos autores, outras pessoas da região que fazia teatro. E desse momento, na nossa primeira turma de teatro, no vocacional, a gente montou um espetáculo chamado O Senhor Puntilla e Seu Criado Mate,
de um dramaturgo alemão muito importante, que é o Bertolt Brecht. E aí a gente viu essa possibilidade, né, da gente fazer teatro em Perus e trabalhar como um grupo, assim. Continuar como um grupo e pensar o teatro como nesse lugar do teatro de grupo, assim, né? E isso foi em 2004. Então já era um momento, né, no início dos anos 2000 ali, onde a gente tinha várias coisas acontecendo na cidade, né? Tinha a inauguração do CELS em vários lugares, né? Então a trajetória do grupo também passa por esse espaço, né? Que é um centro educacional unificado, onde tem teatro, tem escola, tem piscina, tem sala multiuso. Então era um lugar onde a gente era uma espécie de nossa sede ali, né? A gente se encontrava, ensaiava. Também era um momento onde estava se fortalecendo, né, essa força do teatro de grupo e suas conquistas, como a Lei de Fomento ao Teatro, Arte contra a Barbárie, que teve um movimento muito forte ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, o grupo meio que nasce nessas reverberações dessa ação do teatro de grupo da cidade de São Paulo. E aí, como era o vocacional, nós tínhamos professores e professoras que... O termo que a gente usava era artistas orientadores, né? Que eram essas pessoas que vinham e ajudavam a gente a pensar os encontros, compartilhava exercícios, líamos textos, sabe? Fazia uma prática ali de teatro. E eram pessoas ligadas ao teatro de grupo, né? Então a gente também conhecia outros grupos e ia pensando nesse modo de produção, né? Que é essa forma de teatro de grupo de trabalhar. O que é o Grupo Pandora e como que ele surgiu? Então o Grupo Pandora... É muito engraçado, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, para o pessoal, de por que a gente escolheu atuar na periferia, né? Mas é uma pergunta muito interessante, assim, porque meio que a gente não escolheu atuar ali, a gente já nasceu atuando ali. O que a gente fez é escolher continuar, dar essa continuidade nesse território, né? E como isso foi, de alguma forma, contribuindo com o nosso trabalho, alimentando todo o nosso trabalho e o nosso fazer artístico também. Então, o Grupo Pandora é um grupo que completou 20 anos agora em 2024, né? A gente nasceu em 2004, e surgiu a partir do projeto Teatro Vocacional. É o grupo que tem uma relação com o território do bairro de Perus, formado por jovens atores daquele bairro e daquela região. E qual que é a trajetória assim, do Grupo Pandora? A nossa trajetória, legal. Então, a gente... Nesse primeiro ano, como grupo, a gente descobriu esse texto, né, que foi o Senhor Puntilha e seu criado mate, e a gente começou a estudar outras dramaturgias, buscar outras referências e outras possibilidades de começar, de continuar o trabalho, né, conhecendo e pensando sempre em como a gente continuaria esse trabalho de grupo, quais estratégias a gente criaria para continuar trabalhando. E aí teve um momento muito marcante, que foi o nosso primeiro Vai, que aconteceu em 2006. Então, a gente estava num processo... Em 2005, teve uma espécie de intervalo desse projeto vocacional, porque foi uma mudança de gestão na prefeitura. E aí o vocacional deu uma congelada, ficou um tempo sem ter uma orientação. E aí o grupo decidiu continuar sozinho, assim, sem a figura do orientador, a gente com as nossas parcerias ali, pensando como a gente ia continuar a negociar o espaço com o CEL, pensar como seria o ensaio, os acordos do grupo, né? Que na prática teatral também tem muito isso, de os dias que nós vamos ensaiar, os horários, como a gente vai se organizar. E aí a gente entra num processo chamado A Igreja do Diabo, que era um conto do Machado de Assis. E a gente começou a criar um espetáculo sobre esse conto. E imaginar como seria essa dramaturgia, criar alguns personagens que inspirados no conto, outros que a gente achou que combinava. Então, o grupo fez uma adaptação desse conto para o teatro. E nisso foi o nosso primeiro projeto do Vai Contemplado, o que para a gente era uma coisa muito, assim, muito excepcional. Assim, a gente não imaginava, assim, nossa, tem um programa que pode, de alguma forma, ajudar a gente a circular nossos trabalhos, sabe? Era uma coisa que a gente não... Uma possibilidade que até então a gente não conhecia, assim, né? Foi descobrindo, né? E o Vai também estava nas suas primeiras edições. Então... foi muito divertido, assim, a gente pôde criar um espetáculo e depois circular. Esse nosso primeiro projeto, a gente escolheu circular pela região noroeste, pelos céus. Então, a gente foi para Brasilândia, Pirituba, Jaraguá. Então, a gente fez já um primeiro contato com essas instituições e esse outro público ali da região, né? Então, a gente fazia o espetáculo, conversava, conhecia as pessoas.
E aí, nessa trajetória, né, em 2000 teve esse primeiro Vai. Aí depois a gente se empolgou tanto que a gente queria um segundo Vai já no ano seguinte, mas a gente fez uma coisa muito... Era uma outra peça que a gente queria fazer mais de 40 apresentações, com mais de 15 atores, aí vimos que não dava e a gente não ganhou. A gente falou, vamos rever algumas coisas, vamos repensar esse projeto, assim. E aí a gente fez um projeto mais pé no chão, e aí no outro ano ganhou, que foi em 2008, e aí a gente executou até 2009 esse outro projeto, que era um espetáculo chamado A Revolta dos Perus. Esse espetáculo também é interessante comentar algumas coisas, que ele foi o primeiro projeto nosso, né, o primeiro espetáculo, que a gente resolveu contar a história do bairro de Perus. Então a gente tinha essa vontade, assim. Tinha um ator chamado Felipe Dias, também no grupo, que, como a gente estava nessa época de vestibular, ele fazia cursinho, no cursinho comunitário que tinha lá no bairro. E aí as salas do cursinho tinham alguns nomes, assim, como João Breno, Dr. Mário. E a gente pensando, nossa, mas por quê? Ele ficou muito curioso e trouxe isso para o grupo, né? Então ele conversou com o professor de história lá dele na época, de que nomes eram esses e por que as salas tinham esses nomes. E aí ele foi descobrindo que era nome de trabalhadores grevistas da luta da greve da fábrica de cimento de Perus. Que legal. Que é uma greve que durou cerca de 7 anos, no período da ditadura militar, Nossa. no momento onde a produção de cimento era algo muito importante, né, para a verticalização da cidade de São Paulo, e tinha sua importância ali, né, econômica. E essa era a maior fábrica, né, a fábrica de Perus, que é fábrica Portland de Perus, era a maior ali do período, né. Então, esses trabalhadores grevistas estavam homenageados na sala. Aí a gente falou, nossa, a gente não conhece essa história. A gente mora aqui e não conhece essa história. Aí meu avô trabalhou nessa fábrica, eu conhecia algumas coisas, mas não esses nomes, né? E aí a gente foi pesquisar. E aí falou, nossa, por que a gente não cria no nosso próximo trabalho uma peça sobre a história do bairro, né? E as lutas que o bairro enfrentou. E começar a entender, né, desde o porquê do nome do bairro de Perus, os pontos significativos da história, estudar mais essa história. E aí o grupo começou a criar espetáculos a partir dessa questão, né, que é a memória e as histórias do território. Que legal. Que aí foi o nosso segundo Vai. Aí, a partir daí, o grupo vai entrando em várias pesquisas, né? O grupo também vai tomando, assim, as pessoas começam a escolher mais o teatro para si, na sua formação, na sua profissão. E o grupo vai buscando novas escolhas, novos caminhos e vai sempre buscando trilhar, assim, possibilidades e interesses, né, de criação. O grupo tem essa questão com a territorialidade muito presente em todos os trabalhos, ou na maioria dos trabalhos que vocês têm, né? Como que você vê a importância disso no trabalho de vocês? Para a gente é muito significativo, né? A gente foi primeiro por esse lugar de querer conhecer a história do nosso próprio território e depois a gente passou, a partir do teatro, a contar, né? A compartilhar essas histórias com outras pessoas, né? Com o nosso público. Então, a partir daí, o grupo vai seguindo várias linhas de criação, mas duas muito marcantes. Uma delas é essa sobre a memória e o território de Perus, e uma outra é uma pesquisa estética que também dialoga, que está relacionada ao realismo fantástico, ao teatro do absurdo, a uma dramaturgia dos sonhos, que às vezes a gente vai intercalando, vai juntando, assim, né? E, por exemplo, pensando na trajetória e essa questão com o território, em 2012, a gente ensaia e prepara para estrear um espetáculo que a gente foi contemplado pelo nosso primeiro fomento ao teatro nesse período. E aí a gente estreia em 2013 um espetáculo chamado Relicário de Concreto. Esse foi sobre toda a história da greve e as memórias dos trabalhadores dessa fábrica de cimento que eu comentei, né, que é a fábrica Portland de Perus. Então, nesse espetáculo, a gente entrevistou os moradores e moradoras do território, buscou registros, sabe, tentou trazer essa memória à tona. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa que envolvia tanto esse imaginário sobre a fábrica, o que era aquilo para o bairro, quem conhecia aquelas histórias, quem que vivenciou essa história. E, de alguma forma, tentando trazer isso para um espetáculo para a gente olhar para esse trabalho, né? Do que foi essa memória e de quão significativo é esse lugar, né? Que foi uma história de luta, que ela é uma história muitas vezes desconhecida, né?
grande parte das pessoas, assim. E por quê, né? É uma história de luta, de uma greve que saiu vencedora, né? As pessoas não conhecem, a gente precisou ir bastante atrás no próprio bairro, né? Para saber essas histórias mais a fundo. E o que significou essa greve que tem o nome de Greve dos Queixadas. Queixadas é aquele porco, é um porco do mato, né? Que dizem que foi uma espécie numa assembleia, um vereador da época tentou criar um apelido, né? Assim, tentar ofender os grevistas, falar, vocês parecem aqueles porcos do mato, os queixada que se juntam e vêm para cima de nós. Aí eles falaram, então nós somos, a partir de agora nós somos os queixadas. E isso criou um espírito de luta para o bairro, né? Assim, uma luta que tem como bandeira enfrentar, né? De resistência, mas sempre partindo da ideia de não violência. Então ela é muito significativa, assim, isso foi reverberando gerações posteriores, assim, né? Sobre essa greve e esse espírito de luta e essa força que existe no bairro. E aí, quando a gente começou a apresentar, por exemplo, esses espetáculos, né? Que era sobre a memória do território, a gente foi vendo como aquilo gerava uma outra relação com a ideia de teatro, assim, porque o público que ia assistir, ele ia ver uma peça de teatro, mas também ele via a memória dele. Às vezes pessoas falavam, nossa, meu pai trabalhou nessa fábrica, ver essa história me lembrou de muita coisa daquela época. Então, tem uma relação afetiva que acontecia entre o teatro, o público e a história que a gente estava contando, né? Era uma relação a mais que outros espetáculos não gerava, né? Esse acesso, essa memória, né? Uma coisa que é muito das pessoas ali daquele território, né? Como a fábrica teve essa importância de muitas pessoas virem para lá trabalhar, então tem uma geração que o bairro cresceu, né? O bairro cresceu em torno dessa fábrica, então ela tem um significado muito importante ali, né? Para gerações. Principalmente essa desse período de 60, né? Anos 50, 60. E a galera que vocês entrevistaram chegaram a assistir ao espetáculo? O que eles Sim. acharam? Como que foi impactado neles? Nossa, era sempre muito bonito, assim, ver, né, Muitos vinham falar com a gente no final da peça, contar histórias, contavam mais histórias ainda, voltava com outros familiares, compartilhava com a gente lembranças, né, de como era o bairro, de como eram essas histórias, do que eles viam na peça e de como aquilo afetava, assim, né, das memórias que eles vinham à tona. Começava também a perceber essa importância, né, do que foi essa luta, né, para o bairro de Perus e a importância dessas memórias para o território, né? Pensando assim, é muito comum, né, você pensar assim, um bairro periférico é um bairro precário, é um bairro que falta muitas coisas, onde os índices de violência são muito altos. E não que essas coisas também não aconteçam. Isso a gente sabe, né, na periferia isso é muito uma realidade, né? Mas também tem essas outras histórias, sabe? Tem histórias de lutas, tem histórias de resistência, tem coletivos artísticos muito potentes, né? Tem muita gente fazendo muita coisa. Então a gente também buscou trazer esses outros olhares, né? Esses outros acontecimentos que tinha no bairro, né? Um pouco reverter nessa lógica, né? Por exemplo, Perus é super conhecido como um bairro dormitório, né? Que é esse bairro que você dorme, mas você tem que trabalhar longe, estudar longe, tudo e fruir, né? A vida cultural da cidade também era longe, né? Então tem esse lugar, né, de pensar o seu pertencimento ali, né, a sua relação com o seu território. Então essas pessoas compartilhavam, assim, assistiam, compartilhavam. Até hoje, assim, o espetáculo tem uma espécie de raiz no bairro muito forte. Você tem sempre alguém procurando, muitas vezes professores querem trabalhar do tema da greve e também conversa com a gente. Que legal. Tem sempre essas parcerias. Tanto é que a gente ficou com esse espetáculo, a gente estreou em 2013. Até o ano passado a gente estava apresentando, assim. A gente vira e mexe e volta, assim, porque tem muita procura, principalmente no bairro de Perus. Também legal. a gente pode circular com ele pelo Brasil, assim, chama Relicário de Concreto. Foi bem marcante, assim. Vocês têm uma sede, né, lá em Perus. Você falou sobre a importância, né, de ter algo cultural lá dentro do território, que existe essa coisa de ir para o centro para consumir cultura, para trabalhar, para estudar, mas vocês criaram uma sede lá dentro do bairro. Como que surgiu a ocupação artística canhoba, né? Como que aconteceu essa ocupação?
Eu sou meio longo nas respostas, né? Mas Tá pode certo, ir falando. pode falar, é um podcast. Eu agora vou você ligando fala uma mesmo. coisa na outra. Porque é isso, é 20 anos, né, de história, assim. Então Sim, tem bastante muita história para coisa. nós contar, assim. Uhum. Aí você pode ir falando o que interessa mais, assim, que a gente Tudo interessa. vai Pode- caminhando aí, né? Uhum. Então, sobre a ocupação, né? Então, o grupo... eu vou começar por um curso que teve lá no nosso território, tá? Então, era assim... lá em Perus também tem um coletivo muito forte chamado Comunidade Cultural Quilombaque. Nessa Comunidade Cultural Quilombaque, tinha um curso ministrado pelo mestre José Soró, que é uma pessoa muito significativa assim, para o nosso território, mestre Soró. E ele estava fazendo um curso de gestão cultural com vários grupos do bairro, entre eles o Grupo Pandora, e quem fazia era a Thalita, que também é atriz do grupo. Uhum. E em determinado momento do curso, ele fez uma pergunta assim, para os coletivos, né, uma atividade. Então, tinha coletivo de hip hop, vários coletivos do território nesse curso de produção e gestão cultural. De qual eram as maiores dificuldades de manter os coletivos atuantes no território. E aí, nesse levantamento, surgiu a falta de uma sede para dar continuidade, para ser um lugar de encontro. Por causa assim, da forma que a gente gera economicamente os grupos, fica muito inviável você alugar uma sede para o seu grupo. Por quê? Por mais que você pegue um projeto de um prazo maior, como o Fomenta ao Teatro, por exemplo, que é um projeto, uma grande conquista, mas também ele tem um prazo de validade. Ele acaba ali de 1 a 2 anos, né? No máximo 2 anos. E aí depois como é que fica o aluguel, né? Então o projeto sempre termina e o aluguel sempre vai continuar. E aí começa a ficar inviável você ficar pagando aluguel, porque também não é certeza que você vai... Conseguir sabe um lá outro, quando né? você vai ganhar um outro edital. Então, a gente colocou isso nesse grupo. E aí a gente começou a ver possibilidades, né? Esse coletivo, aí ampliou, começamos a pensar com vários coletivos do território essa dificuldade e as possibilidades que a gente podia ter para resolver. E nisso saiu essa ideia de uma ocupação dos espaços públicos. E a gente precisou mapear, né, fazer um mapeamento de todos os espaços assim possíveis para fazer essa ocupação. E nisso surgiram 2 ocupações. A gente ia fazer as 2, a gente achou 2 espaços públicos que estavam assim sem nenhuma função social, parado assim, ocioso, abandonado mesmo. Falou, bom, esses são 2 possíveis, né, para a gente ocupar. E aí, a gente ia fazer a ocupação desses 2 espaços no mesmo dia. Mas a gente já pensou, bom, mas aí a gente já vai dividir a galera. Melhor a gente ter uma estratégia e fazer primeiro um, depois o outro. E aí, nisso, em 2016, era 20 de fevereiro, a gente fez... Aí todo mundo se juntou e já foi pintando, arrumando os vidros, limpando, já fazendo todo um trabalho de movimentação, de arrumar mesmo, de mão na massa. E de movimentação cultural no entorno, assim, né? De cortejo, de trabalho com os moradores, de fazer oficinas, shows, tudo junto. Então, foi um dia muito marcante, que foi 20 de fevereiro de 2016, que a gente fez a ocupação artística desse espaço que estava abandonado e virou a ocupação artística Canhoba, que hoje é a sede do grupo, está completando os 10 anos já. Nossa. Ano que vem completa 10 anos, que é 2026. Aí o tempo passa muito rápido, né? Você faz uma coisa, mas já tem 10 anos. Sim. E aí, na semana seguinte, foi a ocupação de um telecentro que estava abandonado, que é no outro local do bairro, que é a entrada do Recanto, uma grande praça, que era um telecentro que estava abandonado, que hoje é a casa do hip hop Perus. Então, essas são 2 ocupações irmãs, né, que surgiu desse planejamento e incentivo do mestre Soró, assim, nesse curso de estratégia, de continuidade dos trabalhos na periferia, né, pelos artistas. E a gente realizou, e os 2 hoje continuam ativos, né, quase 10 anos depois, e estão, de alguma forma, ali, gerando uma transformação, sendo espaços de formação e fruição artísticas muito importantes, assim, né, no bairro de Perus. Quais são os outros coletivos que estão com vocês nessa ocupação? Então, na ocupação tem coletivos que ficam mais tempo, outros menos, mas tem grupos de break que ensaiam lá no espaço, tem coletivos novos que estão sem espaço para ensaiar com a gente, e a gente recebe muitos coletivos que estão realizando projetos e fica assim um período de residência com a gente, depois vai seguindo suas trajetórias. Então, é um espaço que recebe muitos coletivos também, né? Então, de alguma forma, tem, a partir dessa rede de coletivos que estão circulando,
uma programação contínua assim no espaço, sempre oferecendo várias estéticas, linguagens, dança, vídeos. A galera do audiovisual também realiza algumas. Qual que você acha que é a importância de ter uma sede e qual que é a importância de ter essa ocupação artística dentro do bairro de Perus? Qual que você acha que é o impacto na região? Muito legal, assim, porque a gente consegue ver, assim, ao longo desses anos todos, né? Pessoas que, por exemplo, começaram ali a frequentar o espaço crianças e hoje são adultos, começando seus coletivos, ou fala com a gente com o maior carinho de ter acompanhado ali aquelas apresentações, ou ter vivido ali oficinas com grupo. E é um teatro aberto ao público, né? Um espaço público, onde a gente tem uma programação bem diversa. Eu acho que a importância é ir colocando, assim, tendo como opção o teatro ali naquele cotidiano, assim, você saber que, esse fim de semana tem uma peça, vou ou não vou, mas tá lá, sabe, uma hora você vai. E saber que aquilo é uma oferta constante, assim, sabe? Tem aquilo, você pode trazer, você pode ir assistir espetáculos, você pode fazer uma oficina. E aí, por exemplo, em muitos momentos, assim, conforme foi passando os anos, esse projeto que existia lá em Perus, que era o do vocacional, ele foi mudando na cidade inteira, né? Aí passou a não existir mais esse curso de teatro em Perus. E aí, muitas vezes, os nossos cursos lá na ocupação era o único lugar que oferecia uma oficina de teatro, uma formação para o pessoal ali da região. Então, às vezes, era o único lugar de oferta, assim, para quem quisesse aprender teatro, se interessasse, e ali fazer um curso de teatro, né? Uma coisa que antes tinha, não ficou um período sem ter, e ali, naquela ocupação, a partir daqueles artistas que estavam trabalhando, virou essa referência, virou um lugar onde poderia fazer um curso de teatro, quem quisesse, assim, né? Sempre com atividades gratuitas, pensando nesse lugar da arte pública, né? Dessa transformação ali do entorno, né? E hoje, assim, o entorno foi mudando, né? Se um dia vocês forem lá, assim, conhecer, vocês vão ver que hoje tem o espaço da ocupação, que é o teatro. Aí a quadra foi reformada, os próprios moradores começaram a reformar, depois a prefeitura reformou. Aí a Praça das Crianças, que tem os brinquedos, tudo foi mudando ali o entorno, sabe? Você vê o antes e o depois. Então, de alguma forma, a gente foi ressignificando aquele pedacinho do bairro, né? Uhum. E foi colocando isso, né? Hoje a ocupação ela faz parte de um coletivo maior, que é o Bloco de Ocupações, que é uma união de várias ocupações que tem na cidade de São Paulo. E se você vê o desenho, elas formam uma borda, assim, né? Você vê que elas estão em toda a borda da cidade, assim, né? As ocupações artísticas. Então, existe, assim, esse bloco de ocupações que luta e busca ali formas de fortalecer essas iniciativas, né, na cidade. Que bonito isso. Vocês fazem nessas formações, essas pesquisas com a galera do entorno, como que você acha que isso impacta no trabalho de vocês? Nossa, de várias formas. A gente aprende muito. Às vezes a gente usa o termo assim, formação de público, né? Mas acho que para a gente tem um caminho de mão dupla, assim. A gente também se forma, né? Fazendo teatro ali no território, né? Por exemplo, um dos exemplos, né? Além dessa pesquisa com o Teatro Memória e Território, a gente tem um trabalho que é assim, quando a gente começou, em 2016, com a ocupação artística, então a ocupação ela não fica assim no centro do bairro, onde tem a estação, ela fica mais na parte residencial, lá em cima, na Rua Canhoba, próximo de uma caixa d'água. Então é um lugar bem alto e mais residencial. E muitas crianças ali ficam no entorno da ocupação. E eles passaram a assistir nossos espetáculos, a fazer nossas oficinas, a viver ali o cotidiano da ocupação, ir lá limpar o espaço com a gente, arrumar, acompanhar tudo que a gente fazia. E aí, os nossos espetáculos, eles sempre têm essa característica de ele ser aberto, ser livre, assim, porque muitas vezes vem uma mãe com um filho, pode entrar, todo mundo pode entrar. Mas a gente foi percebendo que a gente não estava dialogando com as crianças no espetáculo, né? Às vezes eram temas mais adultos, temas mais políticos, questões históricas, né? E a gente começou a pensar, gente, vamos pensar um espetáculo que foque nesse diálogo com as crianças? E a gente ficou com essa vontade durante muito tempo. E aí o grupo, no final, teve um período ali do final da pandemia, que a gente estava em dúvida se seria um teatro audiovisual, porque teve esse momento, né, que a gente só conseguia fazer teatro gravado. E a gente pensou assim, bom, então vamos voltar após a pandemia com teatro no parque, ao ar livre, para o público infantil, dialogando com as crianças. E a gente criou um espetáculo chamado Nina e a Cidade que Perdeu o Vento.
Aí nesse espetáculo a gente falava da pandemia, mas em diálogo com as infâncias. Então a gente buscou, nesse espetáculo, criar uma linguagem que dialogasse com a gente foi para o teatro infantil, assim, foi pesquisar, foi pensar forma de fazer. Então era um teatro a céu aberto, um teatro de rua e infantil, assim, que buscava esse diálogo com as crianças. Isso foi transformando a nossa forma de pensar o teatro, né? E a gente ficou com esse espetáculo até uns 3 anos depois, assim, a gente continuou apresentando. Porque possibilitou, além de trabalhar assim, num grande parque que tem lá, que é bem importante, que é o Parque Anguera, a gente foi apresentando nas escolas. Foi o primeiro espetáculo que a gente pôde levar para as escolas. Então, a gente montava o teatro nas quadras, nos pátios, e apresentava esse espetáculo nas escolas. Então, foi um aprendizado. Assim, então, depois, com 20 anos de grupo, a gente estava aprendendo a fazer um outro tipo de teatro ali que a gente nunca tinha feito, né? Que legal. Vocês normalmente fazem teatro, né, nesse formato mais convencional, né, que é dentro de um teatro. E como que foi para fazer esse teatro de rua? Quais foram os desafios? Nossa, é muito diferente, né? É porque, assim, né, eu sei que o teatro ele não começou num espaço fechado, né? A gente sabe que isso foi coisa do século XVIII para cá, assim, né? Mas para a gente que está mais acostumado, é um aprendizado, porque você tem que ser um ator que abre, né? Você abre para a plateia. Muitas vezes tem alguma... A gente sempre gostou dessa relação com a plateia, né? A gente nunca foi essa coisa de, vamos fechar. A gente sempre buscou esse diálogo com a plateia. Mas na rua, isso daí aumenta muito, né? Uma outra coisa, se mistura mais, o jogo é diferente, a dramaturgia é outra, você busca outras estratégias para contar a história. Ainda mais com as crianças, né? Você tem um outro diálogo ali para conversar, buscar ter essa participação mais ativa ali entre ator e espectador. Você transforma isso num grande jogo, né? E a gente foi aprendendo muito, assim, de como esse espetáculo ia funcionar, né? Na rua, no espaço aberto, né? Num parque. Esse teatro a céu aberto, assim, né? Pra gente foi um grande aprendizado, assim, que a gente tem muita vontade de continuar. E tem outras ideias, né? De outros projetos para dialogar com as infâncias também. Que legal. Você falou também sobre a relação do teatro e a política, né? Que o teatro de vocês, a maior parte é muito político. Para você, qual que é a relação entre teatro e política? Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, por exemplo, eu acho que quando um grupo de artistas decide transformar um espaço abandonado num espaço de cultura, isso também é uma ação política, né? Eu penso muito a política como esse lugar que decide o que vai ser feito ou não na cidade, assim, né? Então, quando um coletivo de artistas, de moradores, decide, fala, não, aqui nesse espaço urbano aqui, vamos fazer um teatro aqui. Né? É uma decisão, né? É uma tomada de decisão. Por exemplo, eu vou falar então um pouco de um espetáculo, que eu acho que vai bem nessa direção, que é o espetáculo Comum. É maravilhoso. Né? A gente está num momento, por exemplo, de disputa dessa memória do que foi a ditadura, né? Uma disputa que aconteceu, né, nos últimos anos desse passado, né, da memória desse passado. Foi uma memória que ficou em disputa, né? De repente voltou à tona essa discussão do que foi o período ditatorial brasileiro, assim, né? E o Comum é um espetáculo que a gente parte dessa pesquisa de histórias do bairro de Perus. E aí a gente escolheu dessa vez não a história da fábrica de cimento. A gente escolheu a história da descoberta de uma vala comum que foi descoberta lá no cemitério Dom Bosco, lá no nosso bairro. Isso aconteceu em 90, né? E aí a gente foi vendo assim familiaridades e diferenças dessa outra pesquisa com a fábrica. Por exemplo, com a pesquisa dos queixadas, existe uma vontade de compartilhar, né? Os moradores falam com maior alegria assim, de como foi o período, até das dificuldades que foi vivenciar uma greve, mas é uma memória que eles fazem questão de compartilhar. Né? Agora, da ditadura, já era algo diferente. Os moradores não conheciam aquele fato, não sabia que ali acontecia isso. Né? Então, é uma memória, vamos dizer assim, que foi brutalmente assim, apagada, né, no país. Assim, até, sabe, tem muita coisa que aconteceu sobre isso. Né? E o grupo começou a pesquisar o que foi essa descoberta da vala, o que foi o período da ditadura, contar essas histórias para as pessoas, né? Que muita gente também não conhece, né? Que Perus foi um bairro escolhido para ser um lugar de esconder corpos de desaparecidos políticos vítimas da violência do Estado, né?
E isso foi descoberto em 90, na época que a prefeita era Erundina, então tem toda uma luta ali. E com muitos familiares que ainda continuam nessa busca, né? Então, esse espetáculo foi muito marcante para a gente nesse lugar, né? De trazer essa discussão à tona, poder falar sobre isso. E para a gente que é de Perus, falar de quão significativo foi a descoberta dessa vala, né? Para que também essas investigações continuem, né? Porque esse processo é um processo muito trabalhoso, né? De estudo forense, né? Que chama, que é a palavra, né? De analisar as ossadas e tentar descobrir de quem que é, né? Tentar identificar e você bater quem estava desaparecido, que os familiares estão atrás, quem tem, né, as documentações para tentar descobrir, com a ossada, né? Então é um processo muito trabalhoso e a gente sabe que teve muitos obstáculos, né? Foram se colocando muitos obstáculos para isso acontecer, né? Tanto reais, assim, tanto dos cientistas forenses mesmo, quanto simbólico no país, assim, né? Então foi que se criando muitos obstáculos. E aí a gente foi apresentando, né, esse espetáculo, assim. Então teve uma apresentação muito marcante. Se a gente estava na semana, assim, ou no dia na semana do segundo turno, quando o Bolsonaro estava para ser eleito, a gente estava apresentando. E aí a plateia entendeu o que aquilo significava, sabe? Com a conjuntura do país, com o contexto que a gente estava vivendo e o que virou isso depois, né? Então a gente estava ali entre Bolsonaro e Haddad. Nesse segundo turno a gente estava apresentando, estava em temporada. E aí aquilo gerava uma outra relação com a plateia, né? Porque os campos de leitura era daquele momento, né? Então foi muito marcante assim para a gente esse espetáculo, essa pesquisa. Em 2018 eu cheguei a assistir a Comum. Em 2018. Foi em algum teatro lá no centro. Eu estava com o coletivo que na época chamava Companhia Experimental de Artes, Ponto de Partida. A gente foi como coletivo, pelo vocacional, assistir o espetáculo de vocês. E, tipo, eu acho que deve ter sido um dos melhores espetáculos que eu vi até hoje. Nossa, que honra, sim. É um espetáculo muito bonito. Como que foi o processo para criar ele, o processo estético também, porque tem uma estética muito bonita, assim. Como que vocês chegaram nessas escolhas? Então, o processo, então ele veio assim desde dessa raiz, né, que eu comentei lá do início do grupo, de querer falar sobre o nosso bairro e em determinados momentos escolher um tema mais para aprofundar, né? Então é uma coisa que vem meio que nesse DNA do Grupo Pandora, né, essa pesquisa. Esse em específico, ele levou bastante tempo a gente continuar assim para ver o espetáculo acontecer, né? Por exemplo, eu comecei a criar dramaturgia em 2015. Mais ou menos. Aí deu uns 2 anos, a gente estava fazendo as primeiras leituras para depois estrear, assim. Então, durou bastante tempo, assim, o processo até a estreia. E aí a gente foi juntando algumas coisas que o grupo queria estudar, né, nesse período. Então, a gente começou... É muito engraçado. Às vezes a gente começa um processo e ele vai para vários outros opostos, assim, né? A gente começou estudando o realismo. A gente queria estudar a estética realista no teatro. E aí a gente estudou a partir de um livro de uma atriz que trabalhou com Stanislavski, que foi a Maria Kneibel. Ela tem um livro, mas ela fala sobre o ponto de vista de uma atriz trabalhando com Stanislavski. E é muito legal esse livro, assim, e a gente foi estudando ele. E a gente começou a pensar nessas personagens e cada cena, assim, né, e tentando criar essa estética. Aí depois a gente foi desconstruindo essa estética dentro do espetáculo. A gente começou... A peça já tinha como estrutura... uma estrutura toda fragmentada, né? Que na dramaturgia eu pensei assim, que a estrutura desse espetáculo, para falar desse assunto, ele tinha que ser em fragmentos, porque como as ossadas também tá num processo de identificação, o espectador, ao assistir o espetáculo, queria que sentisse essa busca para tentar identificar aquela história, né? Ver a história daquelas pessoas. E a gente é todo fragmentado, e a linha temporal é toda embaralhada. Então ele tem duas camadas assim de composição, assim, né, que é a linha do tempo e cada personagem, assim, né, de cada história, que ele segue 3 linhas, assim, né, narrativas. Tem 2 coveiros que trabalhavam no cemitério, que é inspirado num fato real, assim, é inspirado esses coveiros. Tem a linha que é de uma personagem chamada Beatriz, que ela começa a se envolver na militância política no período da ditadura. E a linha de uma jovem que está em busca de informações sobre os paradeiros dos seus pais que foram desaparecidos políticos.
Então, essas 3 linhas narrativas vão se cruzando, assim, né? E aí criando essa composição que é o espetáculo, assim. Aí, junto isso, uma camada épica, assim, de quebra de informação, de reportagens, e umas quebras líricas que seriam os poemas, né? Algumas escritas mais no campo do poema mesmo, né? Daquela escrita lírica, no sentido de um poema que atravessa a peça, de um poema que uma das personagens fala diretamente com a plateia. Então a gente foi misturando foi fazendo uma espécie de uma estética mais rapisódia, assim, né? De juntar várias estéticas, assim, meio junto, dar uma misturada, assim, né? Mas tudo em torno dessa composição e de pensar essa estética a partir do tema, né? Que é a busca pelos desaparecidos. Que pra gente, assim, quando eu criei a dramaturgia, eu fiquei muito pensando nisso, que como há histórias que ainda não foram identificadas realmente na vala, é como se a história que eu criasse daquela personagem fosse uma lacuna desse real, assim. Pode ser que tenha uma história muito parecida com aquela, que a gente ainda não sabe porque não identificou. Então, esse lugar de ficção e realidade se mistura de uma forma muito significativa, né, no espetáculo, assim. E pra gente foi um espetáculo muito marcante, assim, pra gente muito potente. Apresentar, conversar com o público. Também apresentamos muito para escolas no bairro, assim, de professores que estavam discutindo a ditadura com os alunos. Então foi um trabalho muito marcante, assim, para nossa trajetória. Como que era para vocês após? Porque eu tive um coletivo, né, o Ponto de Partida. A gente tinha um espetáculo que era muito pesado para a gente, que a gente falava sobre Barbacena, sobre o hospital psiquiátrico de lá. E às vezes, no final, a gente saía, né? Tipo, pesado. Porque era um tema pesado. E o tema de vocês também é, tipo, um tema muito pesado, né? Sim. Como que era para os atores após a peça? Tinha esse clima, assim, pesado? Como que vocês passavam por isso? Então, a gente pensa que é um ato de resistência, assim, apresentar o espetáculo. Então, tem esse lugar, assim, de uma atitude de resistência, mas ela é muito tocante, assim. Quando eu apresento, estou lá na cabine, né? Eu faço a parte de vídeo. E aí eu sempre me emociono no final, assim, porque mesmo vendo várias vezes, né? Então é um espetáculo que a gente sempre sente, assim, né? Não é uma coisa que apresenta e, estamos de boa. Não, a gente sente, entende o que significa. Tipo, se conseguimos mais uma apresentação, mais um ato, né, de luta por essa memória dos desaparecidos políticos, assim. E converso, às vezes, com algumas pessoas que ficam ali no final. Às vezes, pessoas que a gente não conhece vêm falar com a gente sobre esse período, ou sobre essas buscas. Às vezes, familiares de desaparecidos políticos vêm falar com a gente no final do espetáculo. Então, tem sempre buscar um diálogo ali. E dentro do coletivo, como que vocês se dividem em funções? Quem escreve, quem dirige? Como que funciona isso dentro do Grupo Pandora? Muito legal. A gente foi aprendendo ao longo dos anos, assim, em que posição cada um ia jogar, assim, né? Porque tem duas perguntas muito importantes que eu acho que a gente precisa fazer para cada integrante do grupo, assim, né? Que é o que você acha que o grupo está precisando e o que você gostaria de fazer dentro do grupo, assim, né? O que você tem interesse. E a partir disso a gente foi descobrindo, assim, quem gostava de fazer tal coisa, quem buscava a formação e trazia isso para o grupo, né? E aí, mais ou menos, né, o grupo nasce em 2004. Mais ou menos em 2007, a gente começa um período de buscar cursos mais a fundo, assim, né? Que algumas pessoas começavam a gostar mais do teatro a ponto de querer estudar por fora, assim, né? E isso era muito determinante, assim, para saber em que posição a pessoa ia jogar ali, né? E aí cada um do grupo foi escolhendo alguns caminhos, assim, né? Então, por exemplo, tem um ator que é o Rodolfo, ele foi buscando coisas relacionadas ao trabalho corporal. Tanto é que ele se formou em educação física, aí ele faz cursos de yoga relacionando ao trabalho do ator, sabe? Ele foi, de alguma forma, se especializando. Eu fui mais para a área... Eu comecei como ator, aí depois eu fiz o curso de direção e depois de dramaturgia. Aí hoje eu trabalho mais como diretor e dramaturgo, como ator eu já não consigo mais, porque ficava meio misturado, assim, né? Eu gostava mais de ficar de fora olhando ou escrevendo do que atuar, assim. E aí a Thalita, por exemplo, foi mais para a área de produção e cenografia. Então ela buscou cursos, era uma coisa que ela queria,
E ela buscou cursos de produção, estudou produção cultural. E aí, de alguma forma, vai trazendo essas funções, né, que você vai aprendendo, né, essas informações que você vai aprendendo. Você alimenta também o processo do grupo, né? Então, você traz exercícios, você traz referências, você traz textos e o pensamento daquilo dentro do trabalho do grupo, assim. Quando você está dirigindo ou escrevendo, né, as dramaturgias, quais são as suas principais referências? Também depende muito, assim, né? Primeiro é uma escuta muito grande das vontades do grupo, assim, né? Um exercício de escuta ali daquele coletivo naquele momento, para tomar as decisões, assim, para a gente saber que caminho ir, ou tentar enxergar, para a gente pensar juntos quais caminhos a gente pode seguir, né? Deixa eu pensar. De referência, tem muitos grupos, assim, que são inspirações, né? Atualmente, eu ando lendo muita coisa do Meyerhold, que é um ator que começou... ele é um diretor, também trabalhou como ator com o Stanislavski, mas ele foi fuzilado pelo Stalin, assim, né? Na década de 40. E demorou para descobrirem, assim, para o Estado lá dar conta do que aconteceu. Mas ele tem um trabalho muito legal, assim, relacionado ao corpo, à encenação para além do texto. Tem coisas muito interessantes ali que eu ando lendo, assim, do Meyerhold, que é uma inspiração, assim, que eu tenho descoberto cada vez mais coisas interessantes, assim, né? Falo, nossa, ele já pensava coisas assim, já fazia coisas assim. Nos experimentos, nos estúdios que ele fazia. Na parceria com Mayakovsky, que é um poeta e dramaturgo também muito importante dessa vanguarda russa. Mas, assim, acho que dentro do Pandora, assim, eu acho que a primeira coisa é essa escuta do coletivo, assim, né? Pensando, porque é muito interessante, assim, pensar a direção teatral dentro de um coletivo, né? No começo, quando eu comecei a dirigir, eu não assinava como diretor, assim, porque a gente achava que a função do diretor ela ia atrapalhar o coletivo, assim, é muito engraçado pensar assim. A gente não... Aí depois eles falaram, Lucas, você está dirigindo, assina logo isso e tal. Aí eu falei, tá bom, então a gente começou a pensar e... Mas eu acho que tem muito, assim, de olhar, escutar o grupo, pensar nesses caminhos, e eu gosto muito do processo criativo. Eu gosto muito de pensar, assim, como a gente vai chegar naquele lugar, assim, né? Pensar cada processo como um processo novo, assim, né? Sempre uma descoberta, assim, né? A partir de uma vontade do grupo que a gente define e pensar como a gente desenharia esse processo para chegar, né? De inventar exercícios, de levantar esse material. E aí a dramaturgia entrou nisso, assim, porque eu gostava muito de pensar exercícios para levantar materiais junto com o grupo. Mas depois a gente não sabia como amarrar, era uma confusão, já virava outro espetáculo. Quando a gente veio a ver, tinha 2 espetáculos, era um sofrimento amarrar, assim. Aí, quando eu entrei com esse olhar da dramaturgia, a gente meio que juntou a direção com a dramaturgia, né? Então, é um lugar de levantar o material, mas já sabendo o que pegar, o que interessaria para amarrar e, vamos dizer assim, buscar tiros mais diretos, assim, tiros certeiros, assim, né? Então, a gente levanta muito material, mas já vai pegando, já vai pincelando, e todo mundo vai acompanhando esse desenho, né? Do que a gente levantou, do que fica, do que sai, do que cabe, do que não cabe, do que tem mais a ver, do que não tem. E aí a gente vai buscando desenhar o que seria um novo espetáculo, né? Nesses 20 anos de trajetória do grupo, quais foram os maiores perrengues e as facilidades que vocês enfrentaram? Nossa, eu acho que fazer teatro é um perrengue constante, assim, né? O pessoal deve falar muito isso, assim, né? Porque, por exemplo, o que é ser ator, assim, ou atriz, né? É um lugar de tanta fragilidade, de exposição. Você apresenta, às vezes, para uma plateia lotada. Isso acontece muito, assim, conversando com o pessoal pós-espetáculo. Tem uma plateia cheia. Todo mundo aplaude, a peça é tudo certo, tudo legal. Mas aí eles viram, a pessoa que está apresentando, ela viu alguém de cara fechada lá no cantinho. E ela olha aquilo e é como se aquilo derruba ela. Fala, nossa, tinha um cara ali que me derrubou. Nossa, ele detestou, acho que foi horrível. A gente, não, peraí, sabe, é muito frágil, assim. Uma pessoa derruba, assim, o ator, assim, né? É tudo muito frágil, tá sempre em risco, em perigo, assim, né? Porque é isso, é a sua imagem, a sua exposição ali, né? Uma exposição muito grande, né? Você avalia, tudo às vezes é muito engraçado, o ator às vezes é patético, no bom sentido, e é frágil, e é leve, sabe? Qualquer sopro derruba, é muito assim, sabe? Uma coisa muito frágil. Então isso é um desafio muito constante, né?
Eu acho isso um baita desafio, assim. Eu procuro sempre ajudar, né, como diretor, ajudar esse enfrentamento, né, que você está ali desnudado, né, você está ali completamente desarmado, né, diante de uma plateia, né. Eu busco ajudar nesse sentido, de pensar como a gente pode fazer isso e ficar mais forte. Ao mesmo tempo de tanta fragilidade, que é um trabalho gigante, né? Você está ali, um ser humano ali diante de outros seres humanos, contando uma história, né? Falando de algo que pensa, né? Ao mesmo tempo é tão frágil que o deixa tão gigante, né? Nesse lugar, assim. E muita gente procura, né? Esse lugar, né? De se expressar. Porque chega uma hora que... né? A gente está num momento, por exemplo, tudo muito da imagem, assim, né? Do virtual, do Instagram, né, das fachadas, de quem é você, né? O que você quer pôr no stories para todo mundo pensar o que você é. Então a gente tá sempre nesse lugar de construir o você para o outro, né? E o ator, eu acho que é o contrário disso ali. Ele é se desarmar de tudo isso, né? É se limpar de tudo isso e tá ali com a cara limpa, assim, né? Embora eu sempre pense que a ideia de personagem, ela vem desse lugar de persona que é uma máscara, né? Mas ela não vem para te esconder, ela vem para revelar, né? Ela vem para revelar o que você pensa, né? Que você sente. Então, eu acho que o perrengue é do ofício, assim, né? O perrengue e também tá na periferia, assim, né? De uma ocupação, né? Tem os perrengues de um espaço, assim, que é muito engraçado. Eles falam, a pessoa... que às vezes a gente se encontra lá para resolver o que vai fazer. Desentupir o cano ou arrumar o telhado, assim. É umas coisas bem... Tem sempre um perrengue, assim, né? Acontecendo que a gente decide o que vai resolver primeiro, né? Quando a gente consegue ter possibilidades de resolver, assim, né? Mas é sempre um desafio constante, assim, né? E na sua carreira como pessoa, assim, quais foram os seus maiores perrengues para continuar sendo ator, continuar sendo dramaturgo, para continuar dentro do coletivo, para não desistir da arte, né? Porque às vezes a gente pensa, tipo, nossa, está tudo difícil, vou sair da arte. Muita gente enfrenta isso, né? De não conseguir continuar sendo artista e ter que ir para uma vida CLT e não conseguir continuar nessa área. Então, esse é um imã constante, né? Que tá sempre puxando a gente para fora, assim, né? Toda a dificuldade. Porque tem isso, acaba um projeto, e aí, o que você vai fazer? Aí cada um tenta se virar como pode, às vezes vai cada um para um lado, aí fica aquela loucura de manter o coletivo junto, até um próximo projeto começar, né? Mas assim, a gente começou meio que já conhecendo esse perrengue, assim, né? Por exemplo, no começo do Pandora, eu trabalhava em várias outras... todos nós ali do início do Pandora, a gente trabalhava em outras profissões, assim. Eu trabalhava como metalúrgico, o Rodolfo também. Mas aí eles me zoavam, assim, quando eles falavam assim, pelo menos você tá fazendo peça, né, Lucas? Só que agora de carro. Então eles ficavam me zoando. A gente tá fazendo peça de automóvel. Mas, então a gente vai buscando celebrar quando tem, né? As coisas acontecem, um projeto, uma temporada marcada, né? Vai celebrando essas conquistas, né? Mas sabendo que esses momentos vêm e vão, você tem que estar sempre preparado para frente fria, né? Você vai estar sempre pensando nessas estratégias, né? Profissionalmente, eu tenho esse trabalho de licenciatura como professor, né? Então, isso também é um outro... abre, né? Você trabalhar com teatro de uma outra forma, né? Tem um trabalho no grupo e tem um trabalho em instituições que eu vou dando aula. E isso vai ajudando a você fazer o teatro acontecer, suas pesquisas, né? Então, você alimentar suas pesquisas, mas também nesse trabalho de professor de teatro, né? Isso vai ajudando a equilibrar, assim, nesses momentos. E aí cada um vai buscando um caminho, assim, para não continuar, né? Quer dizer, para continuar. Para continuar. Voltando, né, no fato que agora o grupo tem 20 anos de carreira, no ano passado vocês revisitaram as peças da história de vocês e fizeram uma mostra durante, acho, alguns meses, né? Apresentando os espetáculos antigos. Como que foi essa experiência de estar rebuscando, tipo, nas peças antigas? Como que foi? A gente pensou assim, como celebrar esses 20 anos, né? Então a gente pensou em trazer algumas peças do nosso do repertório, né? Aí a gente escolheu o Relicário de Concreto, que é essa peça sobre a fábrica de cimento que eu comentei. A gente escolheu Autoestrada para Damasco, que é uma peça que surgiu na pandemia. E depois a gente trouxe ela para o palco, era uma peça virtual, uma peça de audiovisual,
que conta a história de uma atendente que trabalha na noite de Ano Novo. E aí ela tá sozinha na cabine de pedágio e ela faz um pedido, assim, próximo que aparecer aqui nessa cabine vai ser meu grande amor da minha vida. Então ela faz esse pedido. E aí nisso vem um urso pardo sem dinheiro para tarifa. Um urso. E aí ela tem um relacionamento com o urso. E aí essa é meio que a base dessa história. A gente apresentou Jardim Vertical, que é uma peça que fala sobre o isolamento, as relações familiares ali dentro de um contexto de isolamento. Apresentamos O Comum e o Nina e a Cidade que Perdeu o Vento. Então a gente fez essas 5 peças em sequência, assim, era na nossa sede circulando, assim, né? Que aí então é isso que é engraçado, a gente celebra o teatro fazendo teatro, né? Então pra gente foi muito bonito poder revisitar esses espetáculos, né? Principalmente o Relicário de Concreto, que era o mais antigo, e poder apresentar para quem não conhecia. Então muita gente que foi conhecer esses espetáculos agora nessas remontagens, né? Sempre manter, porque a gente vai vendo o público se renovando também, né? Um grupo de 20 anos, né? O Relicário de Concreto já tem mais de 10. Então, um outro público vai acessando os nossos trabalhos, né? Que antes não conhecia. Então, a gente vai vendo a coisa do tempo mesmo, né? De você continuar, né? De você lutar por essa continuidade, né? Então, eu sempre vejo, assim, essa luta do teatro de grupo pela continuidade, né? Pode ver. Agora mesmo está tendo a questão do grupo 19 lá da Vila Maria Zélia, né? Que eles iam ter que sair da sede, estava quase saindo, né? Para eles conseguiram negociar uma parceria com a Funarte, estão vendo alguma possibilidade de ficar ainda. Então está em discussão, né? Então é isso, os grupos desse período, né? Início dos anos 2000, assim, estão buscando como continuar agora, né? Depois de tanto tempo, que muita coisa mudou, né? A gente viu vários avanços do teatro de grupo mudando, né? As leis sendo atacadas, disputadas, cortadas, né? Tem muitas coisas acontecendo, né? Em disputa, assim, né? Na cidade, nas questões de políticas públicas, assim, né? Então, a gente vê essa luta constante, assim, dos grupos, né? De tentando se manter ativos, né? E, ao mesmo tempo, vendo esses golpes, né? E tem gente que ainda fala assim, porque o teatro de grupo tá em decadência, né? E eu acho que não é assim. Eu acho que existe um contexto que tá mudando. Tem um contexto em decadência e isso afeta, né? Meio que o trabalho dos grupos, né? Que nem, tipo, quando tem um eclipse, assim, né? Você fala, o planeta tá ficando escuro, mas é porque tem um eclipse lá fazendo isso, né? Então tem coisa acontecendo, né? Que a gente não pode falar que... Porque o teatro de grupo tá se ressignificando, tá potente, né? Tá pulsando, mas o contexto está mudando muito, né? Você vê, por exemplo, a lei de fomento ao teatro. Como que você vê a importância dos fomentos, dessas leis de incentivo para o teatro permanecer vivo? Uhum. Eu acho que é fundamental, assim, né? Quando você vê essa possibilidade de fortalecer essas ações por meio de políticas públicas, né? Você vê que as coisas acontecem. A gente tem na cidade hoje grupos que saíram do projeto vocacional lá da minha época lá, né? Tem outros grupos pela cidade que passaram por esse programa. E hoje estão aí tentando sobreviver, assim, né? Buscando seus caminhos para acontecer, né? Para fortalecer. E muitos outros, né? Você vê quantos projetos acontecem na cidade por conta do VAI, por exemplo, né? VAI 1, VAI 2, né? Nós Nós estamos aqui hoje, né? Então, um grupo, né, que... Olha que significativo, né? Um grupo que ganhou um VAI lá em 2006, tá falando num podcast que ganhou um VAI agora em 2005, 2004, né? 2024, 2025. Né? Então, né, são coisas que estão acontecendo, né? Porque se tem a possibilidade, a periferia faz acontecer, os artistas surgem, né? Porque senão é isso, senão o cara que poderia estar trabalhando num grupo de teatro, ele vai trabalhar em outro lugar, numa metalúrgica. E vai seguindo a vida, porque a vida tem que seguir. E vai pagar as contas, porque é isso que tem que acontecer. Não vai viver de luz, né? É. Por que fazer teatro ainda em 2025? Eu acho que tem muita coisa para acontecer, viu? Tem muita coisa que a gente precisa debater. Eu acho que tem muita gente querendo começar no teatro. Eu acho que tem muita gente querendo discutir coisas da nossa sociedade no teatro. Eu acho que assim que o teatro ele
ele é uma forma de olhar para as coisas que acontecem no mundo, assim. E o mundo está sempre em movimento, né? Tem sempre coisas acontecendo. E o teatro também dialoga com essas mudanças, né? Então, a gente tem... Por exemplo, a gente lá no Pandora, a gente está com vários, assim... A gente está num momento agora que é entre projetos, né? Então, a gente vem, assim, de um projeto que a gente vai fazendo 1000 coisas, várias peças, tal, não para. Aí, de repente, dá uma pausa, fica tudo suspenso, você não sabe qual vai ser o próximo passo. Mas você tem várias coisas preparadas, assim, né? Você tem várias ideias, projetos escritos que estão na mão das comissões, e a gente nunca sabe o que pode vir e o que vem, ou se não vem, ou qual deles vem, né? Por exemplo, tem um processo que a gente está com vontade de mergulhar agora, que é... Na verdade, temos 2. 3, na verdade. Tá vendo? Tem bastante. Ideias é o que não falta, né? Só que a gente só vai ver o que vai acontecer daqui a um tempo. A gente tem muita vontade de criar uma peça em parceria com profissionais da educação pública da periferia. Que legal. A gente tem um projeto que tá inscrito, né, para nessa edição do Fomento, então eles vão ver lá, né, vão selecionar e tal. A gente vai aguardar o resultado. Mas é para criar um espetáculo, para pensar a educação no Brasil hoje, ver o que está acontecendo com a educação, os desafios, os dilemas, os ataques que a educação está sofrendo. E a gente quer criar junto com professores e professoras da rede pública. Então, é um projeto em parceria, assim. Pode ser que aconteça agora ou daqui a pouco. Mas a gente alimenta, né? Acho que é isso. Nosso papel é alimentar, como foi o comum. A gente alimentou durante anos até que um dia acontece, né? É bom que aí eu falo aqui, fica gravado, aí vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas a gente luta, né? Aí tem um outro que a gente estreou em 2000... A gente estreou esse ano, 2025, que chama Devastação Écuba. Nesse espetáculo, a gente estreou junto com os nossos alunos da terceira turma do curso de Teatro Pandora, que rolou lá na Canhoba. E é um espetáculo, assim, a gente partiu da tragédia grega, do mito de Écuba, que tem a cidade de Troia toda devastada, e a família toda destruída e assassinada, para falar sobre a crise ambiental brasileira. Então, a gente meio que transformou Troia, nessa terra devastada, né, na questão da crise ambiental no Brasil, das queimadas, da destruição ambiental, dessa crise que o Brasil tá vivendo, né, no setor ambiental, assim. Então, a gente fez essa mistura, né, entre o mundo grego e essa destruição do meio ambiente no Brasil, assim. Então, por exemplo, os gregos viraram agro, então tem toda uma mistura, assim, que a gente foi ressignificando, né, as personagens, né. Então, é um espetáculo chamado Devastação Écuba. E tem um infantil, que a gente está, desde a época da pandemia, querendo fazer e ainda não rolou, assim. Que é a canção que o meu amigo Zimmerman me ensinou, que é um espetáculo que fala sobre a cidade, o direito à cidade com a criança, e é uma narrativa toda fantástica, que envolve teatro de sombra e teatro de animação, assim. Meu Deus, precisa assistir. Tem que acontecer. É tipo uma parceria com a Nina, a cidade que perdeu o vento, só que um é de rua e o outro é de sombras. Que aí, esse a gente fez antes da Nina, começou a ensaiar e tudo, só que como chegou a pandemia, a gente parou, porque a gente falou, não dá, espaço fechado não dá. Aí quando a gente voltou para continuar o espetáculo com as infâncias, a gente achou melhor criar um novo, que fosse no parque, a céu aberto, do que voltar para esse. Então a gente ainda tá com ele já tá fazendo quase 6 anos já. Mas Nossa. é isso. Torcendo muito para todos eles darem certo. A gente está chegando na última pergunta do podcast, é uma pergunta que está perpetuando todos os episódios. Que é qual conselho que você dá para a pessoa que está ali assistindo, que quer começar a fazer teatro, que pensa em seguir a carreira como ator? Qual conselho você dá para essa pessoa? Eu acho que, primeiro, é importante pensar que o teatro ele é coletivo, né? Então, você faz teatro em coro, assim, né? Eu acho que é pensar, assim, que além do eu, né? Além das suas ideias, vontades, é pensar que você está ali em coro e como você consegue somar com aquela coralidade ali, né? O teatro em conjunto. Como você consegue se alimentar e somar também, né? E se fortalecer nesse coro, assim. Acho que é importante pensar nesse coletivo. Pensar que o teatro ele é uma arte coletiva, né? Acho que o primeiro ponto é esse, assim. Eu acho que um segundo é acreditar que você pode fazer teatro, né? Porque muitas vezes tudo nos diz o contrário, assim, né?
Que é isso, que você pode, que aquilo é importante e acreditar mesmo que você pode e se arriscar e ir para cima, sabe? E fazer acontecer. E também, terceiro, acho que é não ter esse receio de criar seus próprios caminhos, assim, né? Talvez cada geração também vai trilhar seu próprio caminho e descobrir como você vai conseguir ali dar continuidade para sua trajetória artística, para o seu coletivo, né? Pensar ali qual é o caminho que você acha viável, né? Também não ter esse medo, assim. Chegamos ao fim do episódio. Fala pra galera onde que elas te acham, onde acham o coletivo também, onde que é a sede. Dá esse recadinho para eles. Então você pode seguir as atividades do Grupo Pandora no Instagram, Grupo Pandora de Teatro. A programação da Ocupação Artística Canhoba também está no Instagram, que é Ocupação Artística Canhoba. E tem o site do grupo, né, que é grupopandoradeteatro.com.br. E aí lá você vai sabendo das novidades, quando tem oficinas, espetáculos, ou até mesmo da programação, né, que a gente recebe muitos grupos lá no espaço, então também você fica sabendo das apresentações que vão rolar lá por Perus. E é isso, muito obrigado, então. Foi uma alegria, assim, conversar, poder revisitar, né, essa história aí do grupo, é sempre... Muito obrigada por ter aceitado o convite. Desde quando a gente estava escrevendo o projeto, eu falei, a gente precisa entrevistar alguém do Grupo Pandora, porque é um grupo que me inspira muito. A jornada de vocês é muito bonita. E que vocês continuem por mais 20, 30, 50 anos. Vocês velhinhos fazendo teatro. E, enfim, estamos chegando ao fim, né, desse papo maravilhoso com o Lucas. Se você está no YouTube, deixa aquele like, se inscreve no canal. Vá lá no nosso Instagram, segue a gente. A gente também está no TikTok, no X, no antigo Twitter, tudo com @Vozes do Palco. Se você estiver no Spotify, segue a gente lá também, já dê 5 estrelas. E é isso, chegamos ao fim. 3 beijos na bunda de todo mundo. E é isso. Falou! Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.